Trump volta a defender Bolsonaro e diz que Brasil é um péssimo parceiro comercial. E você vai ver também. O prefeito de São Bernardo é afastado do cargo por suspeita de corrupção. Juiz mostra indignação ao decretar prisão preventiva de empresário que matou o gari. Comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Prédio será demolido no centro de São Paulo após 65 anos. E ainda, Palmeiras encara Universitário do Peru e Botafogo enfrenta LDU do Equador pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar hoje sobre a relação com o Brasil. Segundo ele, o Brasil é um péssimo parceiro comercial e chamou o processo contra o ex-presidente Bolsonaro de execução política. A declaração aconteceu em uma reunião com os jornalistas na Casa Branca. Ele voltou a atacar o Brasil ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas aos países da América Latina e a aproximação do continente com a China. Ele afirmou que não está preocupado e deu sua opinião sobre a relação com o nosso país. O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito maiores do que as que nós cobramos. E, basicamente, nós nem estamos cobrando nada. Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas e não estão felizes, mas é assim que funciona. Após falar sobre o Brasil, ele voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo. Quando eles pegam o presidente e eles colocam na prisão, ou estão tentando prendê-lo. Eu conheço esse homem e vou lhe dizer, eu sou bom em avaliar pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa. Isso é realmente uma execução política, que estão tentando fazer com Bolsonaro. E o prefeito de São Bernardo, na Grande São Paulo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo hoje, após uma operação da Polícia Federal. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção. Um empresário e um servidor foram presos. A investigação começou após a polícia encontrar no mês passado 14 milhões de reais e 500 mil dólares em espécie, na posse de um servidor público da Alesp, Paulo Irã, que tinha uma relação muito próxima com o prefeito. Há um mandado de prisão decretado contra ele, mas está foragido. As investigações apontaram que há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção. A polícia chegou a requerer a prisão do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, mas a justiça negou o pedido, mas determinou o afastamento dele do cargo e o uso de tornozeleira eletrônica. O atual presidente da Câmara Municipal da cidade e primo do prefeito, vereador Danilo Lima Ramos, também é alvo de buscas pela polícia, assim como o suplente de vereador Ari José de Oliveira. Com o afastamento do prefeito, quem assume o comando da cidade é a vice-prefeita Jéssica Cormick. Aos 38 anos, ela é sargento da Polícia Militar e está no seu primeiro cargo público. Na operação, batizada de Estafeta, foi preso o empresário Edmilson Carvalho, sócio da terraplanagem Alzira Franco, que tem contrato com a prefeitura. Na casa dele, a PF apreendeu R$400 mil. Também foi preso Antônio Rene da Silva, que é servidor da Prefeitura de São Bernardo e atua como diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental.
René da Silva, o empresário suspeito de matar um gari em Belo Horizonte, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz do caso. O magistrado, inclusive, se mostrou indignado ao saber que René teria cometido o crime e, em seguida, ido treinar em uma academia. O vídeo mostra o momento em que o empresário René da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em uma discussão de trânsito, recebe do juiz a sentença de prisão preventiva. O juiz considerou a personalidade dele como violenta e desequilibrada, após mencionar que o empresário foi à academia depois do crime. Chama atenção, todo esse contexto demonstra a personalidade, a periculosidade social da agente, em razão da gravidade dos crimes imputados, a gravidade concreta dos crimes. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso na academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Mesmo após os advogados destacarem que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o juiz não acolheu os argumentos, pois, de acordo com ele, há elementos suficientes para manter a prisão, como perseguição ininterrupta da polícia, identificação do veículo e reconhecimento de testemunhas. Ainda em depoimento, René disse ter sido humilhado e constrangido por policiais penais no presídio. Uma situação ontem que foi um pouco constrangedora. Eu até, se quiser, eu tenho o nome da pessoa, que pediu para eu agachar na frente 3 vezes quando eu saí da cela. Tinha algumas agentes juntos que começaram a falar: pô, tu matou o gari porque você fez isso, covarde, não sei o que. Eu falei: cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso. René é acusado de matar o gari após reclamar que o caminhão da coleta de lixo estava atrapalhando seu carro de passar pelo caminho. Depois de uma discussão, o empresário desceu do carro e atirou na direção dos garis, atingindo Laudemir. Horas depois, ele foi localizado em uma academia, onde foi preso em flagrante. A arma que René teria usado é de sua esposa, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. E mais de 24 milhões de pessoas afirmam terem sido vítimas do golpe do Pix ou do boleto falso, segundo pesquisa do Datafolha. E os prejuízos chegam a quase 29 bilhões de reais. Uma pesquisa Datafolha aponta que 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes do Pix ou de boletos falsos. O levantamento foi feito em parceria com o Fórum de Segurança Pública e ouviu mais de 2.000 pessoas a partir de 16 anos em 130 municípios. Entre os entrevistados, 14% responderam que caíram em golpes virtuais. No ano passado, eram 10%. O prejuízo acumulado chega a quase 29 bilhões de reais, uma média de R$ 1.198 por pessoa. Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados que sofreram tentativas de golpe do Pix ou boleto são da classe A ou B, enquanto 22% são das classes C, D e E. A pesquisa indica que os golpes virtuais superaram os presenciais. 33% dos entrevistados afirmaram ter sido vítimas de ações online e 22% de presenciais. Os tipos de crimes variam conforme a faixa etária. 11% dos idosos com 60 anos ou mais relatam terem sofrido algum tipo de fraude bancária. Já os mais jovens, de 16 a 24 anos, caem em golpes que envolvem compras pela internet ou redes sociais que não são entregues, com 23%. E um celular é roubado a cada 7 minutos no Rio de Janeiro, de acordo com números oficiais da Segurança Pública do Estado. Quem traz as informações agora é o Anderson Nascimento. Vamos conferir. A cada 7 minutos, em média, a polícia registra um roubo ou furto de celular no estado do Rio de Janeiro. Somente em julho deste ano, foram mais de 2.300 ocorrências de roubo de celular e 4.058 furtos de aparelhos, o que representa
um crescimento de 52% na comparação com julho de 2024. Esse número é o maior para o mês desde 2017. Já o de furtos está no topo da série histórica iniciada em 2003. No acumulado do ano, foram 15.567 telefones roubados e 26.689 furtados. Analisando os casos de roubo de celular, a delegacia com mais casos é a de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Já que lidera o ranking de furtos é a da Barra da Tijuca, na zona sudoeste. O estado do Rio teve uma queda nas mortes violentas. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a redução foi de 20,5%. As mortes em confronto com a polícia tiveram a diminuição mais expressiva, cerca de 40,5%. Crimes contra o patrimônio, roubos a veículos, ônibus e a pedestres também apresentaram retração. No mês passado, a Polícia Civil do Rio começou a convocar donos de celulares recuperados para fazer a devolução de 1.400 aparelhos. Desde maio, quando a Operação Rastreio foi deflagrada, os agentes já apreenderam mais de 4.700 celulares roubados ou furtados. No dia 1º de julho, foi lançado o aplicativo Celular Seguro RJ, uma ferramenta de investigação da Polícia Civil que permite o cadastro de e-mails e a consulta de possíveis restrições dos aparelhos. Aqueles aparelhos restituídos pelos agentes são periciados e seguem para identificar e localizar os verdadeiros donos. E veja a seguir, prédio será demolido no centro de São Paulo após 65 anos. E ainda, Botafogo e Palmeiras entram em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos, quase 50, pelo horário de Brasília. Olha só, um prédio inacabado localizado no centro de São Paulo, conhecido como Caveirão, finalmente será demolido. E ele está no local há mais de 60 anos. Com 65 anos de construção incompleta, enfim, a Prefeitura de São Paulo decidiu dar fim ao conhecido Caveirão. Um prédio localizado no centro da cidade que está abandonado, oferecendo grandes riscos de desabamento. Nesta quinta-feira se iniciou o processo de demolição do imóvel que tem 23 andares após muita luta judicial. Em junho do ano passado, a pedido do município, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o proprietário fizesse a demolição do prédio abandonado sob multa diária de R$ 500. Com a decisão da justiça descumprida pelos responsáveis do imóvel, a prefeitura teve assim a liberação para a demolição, que inicialmente custará para a própria prefeitura R$ 6 milhões. Porém, esse valor deverá ser ressarcido pelo dono do prédio. Já o prazo de execução é de 300 dias. No primeiro mês, a equipe fará a preparação do local, com instalação de telas de proteção, tapumes e acessos seguros. O contrato inclui ainda a retirada do entulho e a construção de um muro para o fechamento do terreno. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Bruno, no meio da temporada, com muita coisa em jogo, o Corinthians confirmou que terá um grande desfalque, não é mesmo? É, um desfalque de peso, viu, Kleber? Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Yuri Alberto passou por uma nova cirurgia nessa semana, com uma hérnia inguinal e está fora do timão pelos próximos 3 meses. Um problema e tanto para o técnico Dorival Júnior. Em pouco mais de 3 meses, Yuri Alberto é o terceiro desfalque do Corinthians e pelo mesmo motivo, uma hérnia inguinal. O zagueiro Gustavo Henrique teve o mesmo problema no mês de maio. No mês de julho foi a vez do lateral esquerdo Hugo, que ainda segue se recuperando. Yuri Alberto foi operado após sentir fortes dores abdominais e deve voltar a jogar só em novembro. O atacante se lesionou antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, devido a uma fratura de uma vértebra na lombar. Menos de um mês após a sua recuperação, o atacante desfalcará o elenco novamente. Além disso, o Timão sofre com as lesões de André Carrijo e Memphis Depay. O Timão afirma que não há relação entre os 3 casos. Esse problema é comum entre os atletas. Existem jogadores que convivem com a condição durante toda a carreira. Outros, em algum momento, podem precisar operar.
E Bruno, vamos falar agora de Libertadores. Isso porque hoje o atual campeão, o Botafogo, entra em campo, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Daqui a pouco, o Glorioso volta a atuar pela Libertadores, depois de quase 3 meses do último jogo. E olha, de lá pra cá, quase tudo nesse time mudou. Tem novo técnico, novo meio-campo e até novo ataque. Ou seja, é quase uma nova estreia para o Botafogo. Botafogo e LDU disputam um jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Newton Santos, Casa do Fogão. O Glorioso passou em segundo no seu grupo na primeira fase. E de lá pra cá, algumas coisas mudaram, como o comando técnico do time, que agora é de David Ancelotti. Na equipe, jogadores saíram, como Gregory, Jair e Igor Jesus, que foram vendidos. E novos atletas também chegaram. São eles Danilo, Montoro e Arthur Cabral. O Botafogo vem de goleada no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, bateu Fortaleza por 5-0. Pelo lado dos equatorianos, também teve mudança de técnico. O brasileiro Thiago Nunes, que teve passagem pelo Alvinegro no fim de 2023 e no começo de 2024, assumiu em junho o time. Desde a sua chegada, Thiago disputou 8 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, resultando em um aproveitamento de 58,3%. O Botafogo precisa vencer em casa, caso não queira sofrer no jogo da volta, que acontece em Quito, no Equador, na semana que vem. O estádio dos equatorianos está a mais de 2.500 metros do nível do mar, resultando em uma altitude que desgasta ainda mais os atletas. E quem também entra em campo hoje é o Palmeiras, né? Que enfrenta o modesto Universitário do Peru. Bruno, dá para dizer que entre os clubes brasileiros o Verdão foi o mais favorecido nessa fase? Com certeza, viu, Kleber? Em quase todos os quesitos. Um dado bem interessante é que desde o último confronto, das 8 vezes que o Palmeiras foi ao Peru, em todas elas ele voltou com a vitória. Ou seja, a torcida tem tudo para acreditar em um triunfo nesta noite. O Universitário do Peru recebe o Palmeiras nesta quinta, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Verdão chega classificado com a melhor campanha geral na competição, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Mas o momento é de instabilidade. O Verdão foi eliminado para o rival Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, fator que gerou clima de pressão no clube. Torcedores protestaram contra a presidente Leila Pereira, jogadores e até o técnico Abel Ferreira. O time ensaiou uma recuperação no último final de semana, quando venceu o Ceará por 2-1 de virada no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto de hoje, o Verdão deve ter mudanças na defesa. Murilo, recuperado de lesão muscular, ficou no banco no último jogo e pode retomar a titularidade no lugar de Mikael. Assim, uma provável escalação do Palmeiras conta com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo ou Mikael e Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. Já o Universitário está a 12 jogos sem perder. O último revés foi em maio. O time conquistou a apertura do campeonato peruano e é um dos líderes do Clausura após 5 jogos. O time vive um bom momento e vai contar com o reforço de Diego Churin, que estava lesionado. A partida irá acontecer no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e deve receber mais de 55 mil torcedores na noite de hoje. O local será palco da final única da competição em novembro. O estádio também é simbólico para o Verdão, pois foi onde começou a arrancada rumo ao título em 2021. Também enfrentando o Universitário. Na ocasião, venceu por 3-2 com gol nos acréscimos. No retrospecto entre Palmeiras e Universitário em jogos oficiais, o time paulista tem ampla vantagem. Foram 6 jogos entre as duas equipes na história, com 5 vitórias do Palmeiras e apenas uma derrota para os peruanos, em 1979. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.